e amém. Queridos, hoje iniciando aí mais uma série de mensagens intitulada Andar por Fé em Meio ao Caos. Nós vivemos literalmente um caos. Um caos na saúde, um caos na família, um caos na espiritualidade, um caos na vida financeira, um caos em todas as áreas da nossa vida, um caos na nossa vida emocional. Infelizmente, é dessa maneira que nós estamos vivendo. E aí, quando nós olhamos esta realidade, nós temos que aprender a andar por fé. Nós temos que aprender a andar baseado e firmado naquilo que nós cremos na palavra de Deus, para que nós possamos passar por esse momento tão difícil, por esse momento de um caos tremendo em todas as áreas da nossa vida. É de fundamental importância que nós aprendamos a andar por fé. Mas eu quero começar uma citação de uma letra de uma música popular brasileira, que diz o seguinte: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com certeza você talvez não conheça toda a letra dessa música, mas conhece esta frase: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É exatamente a disposição que as pessoas têm no seu inconsciente, que elas precisam andar com fé. E ao longo da letra, ela vai dizer andar com fé em várias realidades, em várias coisas. E aí você deposita esta confiança em tantas outras realidades, que é exatamente isso que é andar com fé. Mas quando nós interpretamos esta expressão, andar com fé, de forma popular, de forma geral, de forma comum, nós encontramos algumas definições para explicar o que é andar com fé. Por exemplo, é um pensamento positivo. É quando fala, não, agora eu estou com fé, agora eu estou andando com fé. Mas não em relação à sua espiritualidade, não em relação a Deus. Mas é um pensamento positivo, que as coisas agora vão melhorar. Um sentimento firmado em uma esperança. Não, agora vai dar certo. Não, agora eu estou andando com fé, porque agora eu sei que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar. Então, apenas firmado em uma esperança. Ou se não, uma tentativa firmada no fôlego restante. Sabe quando você já não tem mais forças, já não tem mais ânimo, já não tem mais coragem? Aí alguém fala assim, não, você precisa andar com fé. E aí exatamente aquela última cartada, aquela última decisão, aquela última atitude. Agora eu vou fazer com fé. Ou um palavreado religioso que estimula a perseverança. Olha, meu querido, minha querida, você precisa andar com fé. Você precisa andar com fé. Mas presta atenção, o grande problema desse tipo de fé é que firma-se em nossa positividade, sustenta-se por nossa esperança, depende de nossas forças e exige de nós uma constância. Andar com fé é exatamente isso. É firmar numa positividade, sustentar pela nossa própria esperança, depender das nossas forças e exige de nós uma contínua constância. Ou seja, é um tipo de fé firmada em nossas próprias forças e capacidades. E aí surge uma pergunta: e quando essas não existirem mais? E quando a positividade for embora? E quando se perder a esperança? E quando o fôlego de vida já não vem? E quando nos faltar forças para perseverar? Eis a realidade. Depositar a nossa confiança nesta forma de andar com fé, queridos, é arriscado demais. Em tempos de caos, não podemos depender de algo firmado em nós mesmos, pois uma hora a esperança acaba, a força diminui, o fôlego não vem e a vontade será apenas de entregar tudo e não de perseverar. Confiar uma fé, andar com fé, firmada em nós mesmos, uma hora, queridos, nós iremos declarar que nós estamos cansados e sobrecarregados. É uma contínua tentativa de confiar na nossa própria capacidade, de tentar uma positividade de vida, tentar criar uma esperança em qualquer coisa para que nós possamos dar continuidade.
a nossa vida. E hoje muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque andaram com fé no dinheiro, com fé na saúde, com fé no governo, com fé em tantas outras coisas. E aí esse andar com fé, transmitindo esperança para outra realidade, tem feito com que muitos de nós estejamos cansados e sobrecarregados. Mas, queridos, andar com fé é muito pouco. É preciso andar por fé. Não é andar com fé, é muito pouco. Nesse momento de caos, é preciso aprender a andar por fé. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que é andar por fé. Primeiro, por algo que se acredita por comprovação. Então, andar por fé é porque você acredita em algo que já foi comprovado, que aquilo é real, que aquilo é verdade, que aquilo realmente tem um fundamento, tem algo sólido, consistente. Então, exatamente por confiar naquilo, você vai andar firmado nessa realidade. Por confiabilidade na parte do que fez a promessa. Então, andar por fé não é confiar em si mesmo, mas é confiar na parte daquele que fez a promessa, que ele é fiel, por algo que independe de nossa força. Andar por fé, andar com fé é confiar em nós mesmos, mas andar por fé independe da nossa força, independe do nosso emocional, independe da nossa própria capacidade, independe da nossa falta de esperança. Porque não está confiando em mim, está confiado exatamente no que diz essa fé. Por algo que gera em nós esperança. Vai gerar em nós uma nova esperança. A grande vantagem de escolher andar por fé é a liberdade de reconhecer a nossa fraqueza para poder confiar naquele que pode todas as coisas. Andar com fé é o tempo todo nos mostrar fortes. Mas andar por fé é exatamente a liberdade de deparar com a nossa fraqueza, reconhecer a nossa limitação, para que nós possamos depositar esta confiança em algo que não seja nós, mas que seja muito superior a nós, algo que pode todas as coisas. Andar com fé é confiar em nossos próprios argumentos. Mas andar por fé é confiar nos argumentos de Deus. Ou seja, de maneira muito simples, é uma vida firmada nas promessas divinas. E é exatamente sobre isso que essa série vai tratar. É tirar o foco de nós mesmos, é tirar foco da nossa própria capacidade, é tirar foco das coisas que nos desviam daquilo que Deus quer que a gente faça, para que nós possamos aprender a andar por fé, ou seja, firmado apenas naquilo que Deus promete na sua palavra. É confiando naquilo que nós começamos este culto lendo, Isaías 55. É exatamente mudar a trajetória, mudar o caminho, porque quando Deus fala, ele cumpre, ele vai ser fiel à palavra dele. E aí, andar por fé é exatamente depositar a nossa confiança nas promessas de Deus. Queridos, e a primeira mensagem que nós iremos conversar dentro dessa série, andar por fé em meio ao caos, para manter viva a esperança. Eu escolho andar por fé em meio ao caos para manter viva a esperança. E o texto que nós iremos ter como base dessa mensagem é o texto de Jeremias, capítulo 29, do verso 4 ao verso 9. É um texto que por trás tem um contexto que vai nos apontar para outros textos. Parece complicado, mas presta atenção que eu vou citar alguns textos que vai nos ensinar como tirar lições de uma experiência do caos que o povo de Israel viveu no passado, para que nós possamos manter viva a nossa esperança em meio ao caos deste momento. Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos.
para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Queridos, o contexto por detrás desse texto: o povo de Deus foi desobediente a Deus. O povo não obedeceu à ordem de Deus, não guardou seus mandamentos, seus estatutos. E por consequência disso, a Babilônia se torna um grande império, uma grande potência. E ela vai dominando sobre todos os outros povos. E quando ela o faz, ela chega em Jerusalém. E durante 2 anos, ela cerca a cidade de Jerusalém. E nesses 2 anos, eles não têm condições de buscar alimento, eles apenas vão vivendo aquela própria realidade deles. De certa forma, um lockdown na cidade de Jerusalém. E aí então começam a acabar os mantimentos, começam a acabar as águas, e aí eles perdem forças, eles começam a morrer. E aí a escolha que eles têm é se entregar para a Babilônia. E assim eles são levados para o cativeiro na Babilônia. E ali então começam a levantar os falsos profetas, começam a levantar as fake news, alguns diziam que Deus havia abandonado aquele povo. Outros diziam que aquilo era apenas algo passageiro, ia ser apenas algo momentâneo, que eles não precisariam se preocupar. Mas Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar àquela nação que Deus tinha um propósito. Era Deus que os havia permitido ir para aquele lugar como cativos, para tratar com eles, para mostrar a eles o cuidado de Deus, o amor de Deus, e restaurar esse povo à obediência. E dentro desse contexto, então Deus levanta o profeta Jeremias para enviar essa carta. Eis a razão que tantas vezes ele repete: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não são os falsos profetas, não são os seus adivinhos nem os seus sonhadores. É Deus falando com vocês, é Deus ministrando ao coração de vocês. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, tempos de caos. E o que mais se acontece são os falsos profetas, os adivinhos, os sonhadores, os fake news o tempo todo. E nós passamos a ouvir tantas outras coisas que nos fechamos para a palavra de Deus. E em meio ao caos, nós não podemos fazer isso, porque caso contrário, nós iremos aprender a andar com fé. Mas andar com fé, chega um momento que nós perdemos a esperança. Andar com fé, chega um momento que nós não temos mais forças. Mas nós temos que aprender, como o povo de Israel, a andar por fé. Só para você entender o contexto desse texto, nós vamos para o Salmo 137. Olha o que diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí eles diziam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Este era o sentimento que afligia o coração do povo de Israel quando eles estavam em Jerusalém. Esta era a realidade da nação do povo de Deus, quando escravos, quando cativos na Babilônia. Os inimigos diziam: cante louvores, se alegrem. Eles diziam: como nós poderemos cantar louvores? Como nós podemos nos alegrar se nós estamos cativos, se nós estamos vivendo o caos? Só para você entender, neste contexto, é um povo sem esperança. Um povo sem esperança por rebeldia e desobediência. Eles não aceitaram o mandamento de Deus. Por consequência disso, foram levados ao cativeiro. E a realidade é que eles ficaram sem esperança. Por confiar em promessas vazias.
os sonhadores, os adivinhos, as fake news. Eles confiavam nas pessoas, eles confiavam nos líderes, e isso acontecia, o que trazia sobre eles a perda de esperança. Por desacreditar da soberania divina. Eles acreditavam que Deus havia os abandonado e que o rei da Babilônia tinha total autoridade em toda a terra e Deus nada mais podia fazer. Eis a razão que eles perdiam a esperança. Queridos, quando nós olhamos o nosso contexto de caos, muitos de nós estamos sem esperança também. Nós perdemos a esperança por rebeldia e desobediência. Muitos deixaram de ouvir a palavra de Deus, muitos deixaram de buscar o conselho de Deus, muitos deixaram de meditar na palavra de Deus, muitos deixaram de confiar nas promessas de Deus e passaram a confiar em promessas vazias, começaram a acreditar nas fake news, começaram a andar segundo a sua própria vontade e passaram a andar com fé e aí perderam a esperança. E infelizmente, muitos hoje desacreditaram da soberania divina. Muitos acreditam que Deus, nesse contexto, ele perdeu o controle, que ele não está mais conduzindo todas as coisas. E aí isso gera uma falta de esperança no coração das pessoas. Olha o que o profeta, o mesmo profeta que escreve o capítulo 29, é o mesmo profeta que escreve o livro de Lamentações. Olha o que ele diz no capítulo 3. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Este é o sentimento do salmista e este reflete o sentimento do povo de Deus levado para o cativeiro na Babilônia. É um sentimento que tudo pereceu, tudo foi. A minha alma apenas tem aflição e pranto. A minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim do sofrimento angustiante que eles estão passando, esta falta de esperança. Mas é interessante que o profeta ele termina com a seguinte expressão: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí então ele muda o seu discurso. E a partir do versículo 22 ele fala da misericórdia, ele fala da bondade, ele fala da fidelidade de Deus. Ele recorre à presença de Deus e ele crê profundamente naquele que fez a promessa e sabe que aquele que fez a promessa é fiel. E dentro dessa promessa, Deus fala ao profeta para anunciar ao seu povo que quando se cumprir a Israel 70 anos, ele iria trazer o seu povo de volta. E esses 70 anos é uma data não específica, mas um fechamento de um ciclo, um fechamento de um propósito. É exatamente o fato que Deus iria libertar o seu povo. E a resposta dessa fidelidade de Deus é o Salmo 126. Depois que Deus cumpre a promessa e liberta o povo do cativeiro, vem a realidade do Salmo 126. Olha o que diz o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Queridos, um povo desacreditado, um povo em meio ao caos, um povo que vivia a falta de esperança, vive uma transformação, um renovo, uma libertação, uma reconstrução nas suas vidas, de tal forma que eles ficam como quem sonha. E aí todos que olhavam para eles antes, que os julgavam como perdidos, agora com júbilo eles vão dizer diante de Deus: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aí nós encontramos então aquilo que o profeta acreditava: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Um povo que havia perdido a esperança trouxe à memória o que dava esperança. E aí eles aprenderam a andar por fé, confiando exatamente naquilo que Deus havia prometido a eles,
para que eles pudessem de novo revivar a esperança no coração de cada um deles. E nós brevemente aprenderemos 3 lições que esse povo vive agora por fé, confiando na promessa de Deus, e como que esta fé traz a eles uma viva esperança nos seus corações. Queridos, primeira lição: por confiar, andar por fé, por manter viva a esperança, por confiar na soberania divina. Confiar na soberania divina. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quando os fatos ocorrem, nós temos por mania de focar apenas naquele que está à frente, apenas tentar achar referenciais para colocar a nossa confiança, talvez a nossa esperança, ou talvez depositar a culpa em alguém. E ali o que o povo de Israel fez foi dizer que o rei da Babilônia dominou sobre Israel e nos trouxe aqui para a realidade do cativeiro. E Deus fala assim: não, em nenhum momento da história esteve no comando o rei da Babilônia. Em nenhum momento da história o exército da Babilônia foi poderoso demais. Mas quem sempre esteve no controle de todas as coisas foi o Deus soberano. E é isso que ele fala, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus então mostra àquele povo sem esperança que em todo o tempo ele esteve no lugar de autoridade, no lugar de governo, no lugar de poder, no lugar de soberania. Queridos, quando nós olhamos o momento de caos que nós estamos vivendo, nós temos que entender que apesar de tudo aquilo parece que perdeu o controle, nós temos que continuar acreditando que Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus continua soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Deus, ele está ainda no lugar de autoridade, no lugar de poder. O Senhor dos Exércitos é que governa sobre todas as coisas. E quando eu sei que ele é soberano e ando por fé, confiando nisso, queridos, a esperança começa a despertar de novo no meu coração. Mas a segunda lição: por acreditar na fidelidade divina. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Andar por fé para manter a viva esperança é por acreditar na fidelidade divina. Queridos, quando nós acreditamos que Deus é fiel à sua palavra, e isso não permite que a esperança seja tirada do nosso coração, mas quando nós questionamos a fidelidade de Deus, nós corremos o grande risco de permitir que a esperança venha sair do nosso coração, que venha deixar de existir na nossa vida. Mas quando o povo acreditou, quando o povo passou a andar por fé, confiando na fidelidade de Deus, essa esperança reviveu no coração de cada um deles. E quando se cumpriu os 70 anos para com este povo, o que acontece? Livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, agora não era mais a Babilônia a grande potência, agora a Pérsia se torna a grande potência e domina sobre a Babilônia. E quando esse rei Ciro domina sobre a Babilônia, olha o que ele diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Queridos, olha aqui, Deus promete por meio do profeta Jeremias e agora ele cumpre a sua promessa. E aquele povo que estava no cativeiro, cumpriu-se os 70 anos, esse povo foi levado de volta para Jerusalém e reconstrói a nação, reconstrói a cidade, reconstrói os muros, reconstrói o templo, reconstrói a nação de Israel. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus.
Queridos, quando nós andamos por fé, nós acreditamos que Deus é fiel, Ele conclui aquilo que Ele começou, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Esta é a segunda lição para manter viva a nossa esperança. Mas a terceira é uma junção das duas. Andar por fé para manter viva a esperança, por descansar na soberania e na fidelidade divina. Queridos, andar por fé é exatamente descansar. Eu creio na soberania, eu creio na fidelidade, mas eu preciso aprender a descansar nisso. E esse é o grande mal que tem afligido os nossos corações. Quando nós deixamos de descansar na soberania e na fidelidade divina, e passamos a cansar confiando em coisas, em pessoas, em objetos, em saúde, em dinheiro, em tantas outras realidades, e esquecemos que quem está no controle e quem é fiel. Mas olha a palavra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enquanto levantavam os falsos profetas, os adivinhos, aqueles que tentavam apenas trazer o povo e levar o povo para o engano, aqueles que apenas traziam as fake news, Deus fala: olha, tudo isso que tem sido dito, esqueça, confie apenas na minha palavra e entenda que eu estou no controle, porque o pensamento que eu tenho a vosso respeito é pensamento de paz e não de mal. Quando o povo aprende a andar por fé e descansa na soberania e na fidelidade, a resposta nossa é: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Lembra o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Era essa a promessa que Deus havia feito, que quando esse povo passar a me buscar, passar a orar, passar a vir de todo o coração na minha presença, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Onde a angústia, onde a tristeza, onde a dor, Ele vai colocar um sorriso nos lábios, um júbilo no coração, um motivo de louvor, porque Ele vai restaurar a nossa sorte, quando nós passamos a aprender a descansar na soberania e na fidelidade de Deus. É de fundamental importância que nós passemos a viver essa esperança, essa viva esperança, por andar por fé, por confiar que Deus é soberano e que Deus é fiel. Queridos, andar por fé para manter viva a esperança é confiar na soberania, é acreditar na fidelidade e é descansar nessa soberania e na fidelidade. Em poucas palavras, enquanto isso, seguimos a vida, almejando sempre a paz. Aquele povo estava no cativeiro da Babilônia e eles tinham que manter viva a esperança mesmo naquele local. Não andando com fé, olhando as coisas e depositando nelas a confiança, mas andando por fé, pela soberania e pela fidelidade de Deus. E enquanto isso, eles continuavam a vida deles, edificando casa, plantando pomares, casando, dando-se em casamento, a multiplicando-se e não diminuindo, e buscando a paz contínua daquela cidade, buscando a paz da Babilônia. Queridos, nós estamos vivendo essa mesma realidade de caos. Nós estamos vivendo dias difíceis e muitos têm perdido a esperança. Mas o convite de Deus para nós nessa noite é exatamente trazer de novo essa viva esperança, manter essa viva esperança, andando por fé, não com fé, não com aquilo que nós olhamos e depois tentamos achar algum argumento para acreditar, mas simplesmente andar por fé. E andar por fé é confiar, é acreditar e é descansar na soberania e na fidelidade. E este povo, quando entendeu isso, eles seguiam a vida, mesmo no cativeiro, mesmo em meio ao caos, eles continuavam a plantar, continuavam a construir casas, continuavam a se dar em casamento, a se casar, continuavam a ter filhos e continuavam buscando a paz. Essa é a realidade que nós temos para a nossa vida. E aí talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu ainda vivo tempos de angústia.
Eu não consigo viver tempos de paz e de esperança. O Salmo 126, no versículo da Babilônia e vindo para Jerusalém, aonde não tinha esperança e Deus trouxe a esperança, aonde eles estavam, ao momento que Deus promete restaurar a sorte e o momento que Deus restaura a sorte daquele. No versículo 4, no versículo 6, o salmista fala de mais um tempo de luta daquela nação, mais um tempo de angústia, mais um tempo de dificuldade, mas era um momento agora que eles tinham uma experiência com Deus. E quando eles enfrentam essa nova adversidade, eles acreditam que Deus continuará abençoando e assim eles não perdem a esperança. Olha o que o Salmo diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É essa promessa que nós temos, é esta confiança que nós temos no nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele nós podemos buscar e clamar: Senhor, restaura a nossa sorte. E aqui o Negueb era um deserto onde havia sequidão extrema, mas em um determinado momento do ano uma grande chuva torrencial vinha e aquela chuva passava com água transbordante, e quando aquela chuva passava, aquela terra seca brotava, saía a plantação daquela terra seca. É o que acontece com a gente. Se nós estamos como um deserto, nós clamamos a Deus, e nesse tempo é tempo de chorar, é tempo de lutar, é tempo de andar chorando. A quem sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto anda por fé, enquanto continua confiando em Deus, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que assim seja cada um de nós. E Pedro vai dizer, focando na pessoa de Jesus, que nós somos reconciliados com Deus para uma viva esperança. Na pessoa de Jesus Cristo, eu e você temos esta ardente e viva esperança. Que não seja o caos ao nosso redor que venha nos fazer desanimar, mas seja andar por fé, confiando na fidelidade e na soberania. E principalmente, aprendendo a descansar na soberania e na fidelidade de Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe para que possamos manter viva a nossa esperança. E crendo nisso, nós iremos orar pela Valquíria, pelo Manuel, pela Dona Emília, pela Alcione, pela Isabelle, pelo Marcos Paulo, pela Maria Eduarda, por todos aqueles que estão sofrendo, pelos seus familiares, pelos familiares daqueles que perderam um amigo, perderam alguém tão querido. Orar para que haja consolo, derramar da graça de Deus e que Deus possa nos fazer manter viva essa esperança, mesmo em meio ao caos. Vamos orar, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. Pedimos perdão, ó Deus, por tantas vezes deixarmos de confiar na soberania e apenas andarmos com fé naquilo que vemos, naquilo que as nossas mãos podem pegar, naquilo, ó Deus, que os falsos adivinhos e profetas e sonhadores dizem, ó Pai. E isso, Deus, tem feito com que muitas pessoas percam a esperança. E assim, ó Deus, andam abatidas, cansadas e sobrecarregadas. Mas nós queremos aprender a andar por fé. E andar por fé nós aprendemos hoje, ó Deus, que é confiar na soberania e na fidelidade. E descansar, ó Deus, nessa soberania e nessa fidelidade. E a nossa oração é essa do salmista, Deus. Renova, Deus, as nossas forças. Ó Deus, renova a nossa esperança. Nós estamos andando e chorando enquanto nós semeamos, mas que nós temos esta esperança, que nós voltaremos com júbilo, ó Pai. É tempo de caos, mas é um tempo de andar por fé para manter viva a nossa esperança. E crendo nisso, nós oramos pela Valquíria, pelo Manuel, pela Dona Emília, pela Alcione, ó Deus. Oramos pela Isabelle, pelo Marcos Paulo, pessoas, ó Deus, que estão enfrentando a realidade da Covid, a Beth, ó Deus, da nossa igreja. Oramos por todos aqueles que estão internados, ó Deus, seja nas enfermarias, seja nas UTIs, aqueles que aguardam, ó Deus, nas suas casas, seguindo a quarentena e que não têm passado bem, que o Senhor esteja sustentando cada um deles, cuidando de cada um deles, ó Pai. Nós oramos pelos familiares daqueles que estão positivados, oramos pelos familiares daqueles que perderam os seus, ó Deus, tenha misericórdia, derrama esperança, derrama conforto e consolo nos corações.
Nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade que vive esse caos tão grande na saúde, na economia, Deus, nos relacionamentos. Pai, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte, Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos faz manter viva essa esperança, andando por fé no Senhor, ó Pai. Ó Deus, iniciamos uma nova semana, que nós possamos viver debaixo do Teu paternal cuidado e descansar na soberania e na fidelidade do Senhor, ó Deus. Abençoe a nossa igreja no Vale do Sol, abençoe as igrejas da nossa cidade, Senhor, e que nós possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. Ó Deus, agradecemos por essa noite, por esse tempo de louvor, por esse tempo de entrega, por esse reconhecimento da bondade do Senhor, mas que o nosso coração, como nós começamos o culto dessa noite lendo Isaías 55, que nós possamos buscar o Senhor e deixar os maus caminhos, deixar o nosso pensamento negativo, o nosso pessimismo e aprendemos a andar por fé, confiando apenas na palavra do Senhor. Faz isso, ó Deus, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus cuide de cada um de nós, que o nosso coração esteja